Fala galera do canal Ligado no Enem, meu nome é Gabriel e eu estou aqui hoje para trazer mais uma videoaulazinha aí. Hoje vou trazer uma aula sobre filosofia, sobre um dos principais pensadores do nosso mundo, que o nosso mundo já teve, que se chama Aristóteles. E logo em seguida eu vou falar sobre também um pensador que foi importantíssimo, que foi fundamental para a junção da cultura grega e a junção da cultura romana. Ele escreveu obras misturando essas duas, fazendo uma mistura, que foi Marco Túlio Cícero também, importantíssimo aí. Bem, para a gente entender o pensador Aristóteles, a gente tem que entender primeiro quem foi ele, da onde ele veio, das suas obras. Bem, Aristóteles, ele era um meteco. Ele não nasceu na cidade grega de Atenas, ou então na própria Grécia. Ele veio de fora. Ele escreveu sobre vários ramos, escreveu sobre filosofia, escreveu sobre a biologia, sobre as plantas e outras várias coisas ele escreveu. Como era comumente na época, os pensadores escreverem sobre várias coisas, não ficaram presos a um tema só, como a gente tem hoje. Você é professor, só vai ser professor, você é médico, dificilmente vai ter outra profissão. Porque naquela época existia pouco conhecimento, não existia todas as áreas que a gente conhece hoje. Então por isso que eles eram bem amplos nos seus estudos. Aristóteles foi o fundador da escola peripatética, que eram chamados peripatéticos. O que significa peripatético? Seriam aqueles que caminham, aqueles que ficam ambulantes, caminhando e pensando. Por isso que se chamam peripatéticos. Tem até uma série sobre isso, que se chama Merli, uma série sobre filosofia, onde o professor nomeia sua classe com o nome de peripatéticos. E ele dá uma importância muito grande na filosofia aos seus alunos, que antes não era visto. É isso que falta hoje nas salas de aula, uma maior importância da filosofia. Bem, deixando isso de lado, a gente tem que entender os conceitos de Aristóteles, que ele escreveu, que significavam. O primeiro conceito é a chamada eudaimonia, ou eudaimonia, que significa felicidade ou bem-estar. O que significa felicidade? Felicidade é aquele estado de espírito, para muita gente, onde você fica plenamente na sua essência. Você fica de bem. E o bem-estar é você ficar de bem com a vida, ter uma vida boa. O segundo conceito para Aristóteles seria o conceito da ética, que ele até escreve um livro sobre isso, que se chama Ética a Nicômaco. O livrozinho aqui que eu tenho, de Aristóteles, e Nicômaco foi o pai de Aristóteles. Ele escreveu esse livro em referência a seu pai. E logo aqui na capa a gente vê, certamente ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os outros bens. Ele vê os amigos como um bem precioso, Aristóteles. Vou ler aqui a contracapa aqui, para vocês terem uma noção. Aristóteles, uma das mais culturadas obras de Aristóteles, Ética a Nicômaco, ocupa um lugar fundamental na base do pensamento humano. Nessa obra, Aristóteles expõe seu entendimento sobre virtude e suas considerações acerca do papel, do hábito e da prudência, além de criar uma instituição moral completamente nova. Essa foi um resumo aí da obra, só para vocês terem uma noção do que a obra se trata. Como eu disse, ética é o bem do homem e da sua vida, ou seja, o bem do homem e da sua vida, é buscar o bem. Já telos é a finalidade da nossa vida, que para Platão a finalidade da nossa vida seria buscar a felicidade, buscar uma vida com sentido, não ficar naquela de uma vida sem sentido, você não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Para Aristóteles, a gente pode ver aqui, telos está ligado à finalidade, em grego, que essa finalidade para Aristóteles é buscar a felicidade, buscar uma vida com sentido. E como é que a gente ia buscar essa felicidade? Onde encontrava essa felicidade, esse sentido da vida? Isso mesmo, no meio da política. Por isso que Aristóteles foi um dos principais pensadores sobre a política. Ele acreditava que uma vida com sentido seria uma vida onde a gente buscasse a política. Daí vem aquela frase, né? O ser humano é um animal político. Ele só vive com política. Sem política não existe ser humano. Já as virtudes para Aristóteles, outro conceito importante que ele escreveu, seriam as práticas saudáveis. Praticar aquilo que é certo, saudáveis na nossa vida. E contrapartida com esse nome das virtudes, está os vícios, que seriam tudo aquilo que nos faz mal. Por exemplo, vício em drogas, vício em sexo e etc.
sobre um dos últimos conceitos de Aristóteles, é a finalidade de algo. O que significa a finalidade de algo? Significa atelos, em grego, finalidade. Por exemplo, nosso olho. Qual a finalidade do nosso olho? Enxergar. Nosso ouvido. Qual a finalidade do nosso ouvido? A audição. Então isso seria atelos para Aristóteles. E Aristóteles também escreve sobre 6 formas de governo, como eram comumente na época. O próprio Platão escreveu sobre formas de governo. O Platão, assim como Aristóteles, escreveu sobre os governos. Mas Aristóteles escreveu governos diferentes aqui, como a gente pode ver. Para Aristóteles, teriam 3 formas de governo e 3 contraformas, que seriam as formas más dessas 3 formas principais. Na qual a primeira é a monarquia. O que é isso? Mono significa um só, arquia, poder, ou seja, poder na mão de um só, na mão de um rei. E a partir do momento que esse rei se tornava um tirano, governava não para o povo, mas para si mesmo ou para outras pessoas, a não ser o povo, se chamava uma tirania. Já a segunda forma de governo para Aristóteles é a aristocracia. O que é isso? Aristo quer dizer poucos, cracia, poder, ou seja, o poder na mão de poucos. Esse poder estaria na mão de qualquer um, na mão de um pobre? Não, esse poder estaria na mão das camadas sociais mais bem representadas, ou seja, das camadas sociais do mais alto escalão, que estariam mais bem representadas para representar o governo. É muito mais bem visto uma camada do alto escalão para Aristóteles governando do que uma camada de baixo porte, que para ele essas camadas teriam mais sabedoria para governar. E o contrário disso seria a oligarquia. Oli quer dizer poucos, arquia quer dizer poder, ou seja, o poder estava na mão de poucos que governavam não para o povo, mas para o bem próprio. Já o terceiro seria a democracia, que a gente conhece hoje, uma das principais formas de governo que a gente tem aí no mundo. Demo quer dizer povo, cracia, como eu já disse, poder, ou seja, o poder está na mão do povo. Muita gente fala que só houve uma democracia, na sua essência mesmo, na Grécia, onde eles se reuniam nas polis para discutir sobre os acontecimentos da cidade, discutir sobre outras coisas. Eles se reuniam nas polis para discutir e votar mesmo. Não é tipo esse voto que você escolhe hoje em dia, como a gente conhece. É tipo votar mesmo, tipo de boca a boca, se reuniam e votavam os projetos e etc. Era bem uma forma bem essencial mesmo da democracia. E já o contrário disso seria a demagogia, ou seja, a democracia, que é o poder do povo, o governo está governando para o povo, passa a ser uma demagogia. Quando a partir do momento que esse governo não governa mais para o povo, deixa de atender às necessidades do povo, o que o povo clama, e começa a atrair o povo. Por isso que muita gente fala, tal político é um demagogo. Seria essa ideia aí de Aristóteles, que a gente vê muito hoje, principalmente no Brasil, várias democracias que se tornaram demagogias. Já um dos últimos conceitos para Aristóteles, para a gente finalizar, seria a finalidade de algo. O que é a finalidade de algo? Em grego é chamada telos. E o que é isso, telos? Telos quer dizer a essência de algo, a finalidade. E exemplo, a gente pode citar um exemplo. O olho humano. Qual a finalidade do olho humano? Enxergar. Qual a finalidade, por exemplo, do nosso ouvido? Ouvir. A audição. Então essa era a finalidade de algo para ele, citando um exemplo do cotidiano. E agora a gente vai partir para Marco Túlio Cícero, etc. Essas são as finalidades, essas são a termos para Aristóteles, que seria... Bem, falando agora sobre Marco Túlio Cícero, um dos principais pensadores de Roma. Marco Túlio Cícero foi um importante pensador romano, um orador. Ele atuava no lado do direito também. A sua principal obra é chamada da República. Ele sempre foi um defensor ferrenho da República Romana. E ele presenciou a caída da República Romana e a criada do Império Romano, pelo segundo triunvirato. Ele presenciou isso e foi até convidado a participar desse triunvirato
mas não aceitou e em seguida ele foi perseguido. Esse triunvirato foi composto por Marco Antônio, composto por Otávio e por Lépido, esses três que tomaram o poder de Roma durante uma crise e usurpiram o poder para eles, concentraram o poder para eles. Muito parecido com aquela tirania dos 30 que eu comentei no vídeo anterior sobre Platão. Se você não assistiu, está aí no meu canal o vídeo sobre Platão, muito importante para entender esse pensador também. Foi muito parecido com a tirania dos 30, esse triunvirato aí. E esses três tomaram o poder, mas começaram conflitos entre si. E no final sobrou Otávio contra Marco Antônio. E eles travaram uma guerra entre si, na qual Otávio foi o vencedor, Marco Antônio fugiu para o Egito, atrás de Cleópatra, a qual ele teve um caso. E os dois, vendo que tudo ia acabar, se mataram juntos, pegaram o veneno, tomaram e morreram. E Otávio foi o único, se tornou imperador de Roma. Se autoproclamou o primeiro imperador romano. Bem, é muito importante ver essa obra, que eu tenho até ela aqui também, da República de Cícero. Uma capa aqui, a gente pode ver a capa, o Senado Romano, como era comumente na República, o Senado Romano de Cícero. E aqui atrás, a gente pode, na contracapa, a gente pode fazer uma leitura aqui para exemplificar, resumir um pouco o que foi essa obra. Bem, olha o que fala. Em uma república capaz de conquistar e construir um império gigantesco, um dos maiores filósofos romanos de todos os tempos, Marco Túlio Cícero, orador, escritor, advogado e político, descreve diálogos que exaltam a ética, justiça e boa-fé. Nesta obra clássica do pensamento da humanidade, que influenciou o direito e o sistema de governo, o leitor encontrará lições, tanto jurídicas quanto políticas, de que o interesse particular de cada um deve estar subordinado ao interesse superior do conjunto, ou seja, o coletivo está acima do individual, o bem coletivo. Continuando. O legado dessa obra de Cícero para a sociedade atual, tão necessitada de exemplos de honra e probidade, pode ser resumido na expressão desse pensador romano, quando afirmou: se as leis mudam, todo cidadão verdadeiramente virtuoso, nem por isso deve deixar de seguir e observar as regras da eterna justiça, em lugar de uma justiça convencional, posto que a cada um seu direito é próprio do homem, bom e justo. Isso foi uma leitura e um resuminho sobre a obra de Marco Túlio Cícero. Nessa obra, ele escreve sobre um diálogo platônico também, na qual ele coloca a figura de alguns personagens que vão conversando sobre alguns temas e discutindo. Importantíssimo também, o termo moral, que a gente conhece hoje, foi considerado de sua autoria, ele que criou esse termo. O que significa moral? Seriam os atos justos ou não justos, que podem acontecer ou não. Seria uma reflexão da sociedade sobre alguns atos. Por exemplo, aqui no Brasil não é imoral a gente comer carne de vaca, mas lá na Índia é uma coisa que fere a moral para eles. Ele foi um dos principais personagens de difundir a cultura romana, a cultura grega em Roma. E ele ele foi um dos principais responsáveis no desenvolvimento da cultura greco-romana, aquela junção da cultura grega com a cultura romana, e mais amplamente formando uma cultura ocidental. Ele tem influência do platonismo, do epicurismo, do estoicismo e também tem influência de Aristóteles, principalmente de Aristóteles. Aristóteles, a gente sabe que foi um crítico de Platão, e isso também influenciou Marco Túlio Cícero. Marco Túlio também não foi um dos principais adeptos de Platão. Ele criticou algumas ideias, como por exemplo a metafísica dele. E Aristóteles também criticava o mundo, a ideia de dualidade do mundo, a dualidade platônica, que seria o mundo sensível e o mundo inteligível, o qual o mundo sensível seria o mundo que a gente vive, e o mundo inteligível seria aquele mundo que está nas ideias, o mundo perfeito, o mundo das ideias, da sabedoria. Já o sensível seria aquele mundo imperfeito, o mundo terreno, o mundo que não está na sua essência propriamente dita, o mundo imperfeito. E Aristóteles acreditava que era exatamente o contrário, o bom era o mundo sensível.
o mundo que a gente vive, esse que seria o mundo verdadeiro, o mundo da sabedoria. Já para Platão, não. Ele crê que o mundo inteligível que seria. Aristóteles critica muito a metafísica de Platão, principalmente essa ideia de mundo inteligível aí, que ele acredita no mundo perfeito, que seria um mundo da metafísica. Ele critica muito essa ideia de Platão. Ele também teve muito fundamento jurídico, ele também escreveu muito sobre o direito e o fundamento jurídico. Ele fala que o fundamento jurídico deve ser voltado para o bem comum, ou seja, o bem de todos. E a lei deve ser igual para todos, galera. Ou seja, não tem aquela ideia que a lei é diferente de um ou diferente para outro e etc. Aí surge aquela ideia, né, de uma mulher vendada com a espada na mão e com a balança que diga e com os olhos vendados para não ver a quem ela está agindo, para não interferir no caso isso daí. Bem, esse foi o principal pensamento de Marco Túlio Cícero, um dos principais pensamentos dele, que eu falei hoje aqui para vocês. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos, compartilha no Instagram. Eu também vou postar esse vídeo no Instagram. Você pode adicionar seus stories lá para seus amigos verem. E vai ajudar muito, galera. Vai ajudar muito de verdade. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!